dia para você! Como você dormiu? Como você tem passado? Como está sendo no seu coração essas descobertas fantásticas que a palavra de Deus traz para nós? Hoje nós vamos estudar o capítulo 25 do livro Grande Conflito. Falta tão pouco agora. Daqui a pouco, pela graça e poder de Deus, nós vamos estar diante de toda a resolução do céu, da maneira como Deus resolve os problemas na terra e de que jeito que o Senhor Deus está movimentando a sua vida. Eu vou orar com você agora. Santo Deus e amado Pai, louvado seja o teu nome. Que bênção, Senhor, poder estudar estas verdades. Abençoa-nos agora com porção dobrada do teu Santo Espírito. Eu envio pela fé essa oração para o lugar santíssimo, onde Jesus está por mim e por esta pessoa. Em nome de Jesus. Amém. O seu programa A Tocha está começando. Hoje, então, estamos estudando a imutável lei de Deus. Abriu-se no céu o templo de Deus e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. Apocalipse 11:19. A arca do concerto de Deus está no Santo dos Santos, ou no lugar santíssimo, que é o segundo compartimento do santuário. No ministério do tabernáculo terrestre, que servia como exemplar e sombra das coisas celestiais, esse compartimento se abria somente no grande dia da expiação, para a purificação do santuário. Portanto, o anúncio de que o templo de Deus se abrira no céu e de que fora vista a arca do seu concerto indica a abertura do lugar santíssimo do santuário celestial em 1844, ao entrar Cristo ali para efetuar a obra finalizadora da expiação. Os que pela fé seguiram seu sumo sacerdote, ao iniciar ele o ministério no lugar santíssimo, contemplaram a arca de seu concerto. Como houvessem estudado o assunto do santuário, chegaram a compreender a mudança operada no ministério do Salvador e viram que ele agora oficiava diante da arca de Deus, pleiteando com seu sangue em favor dos pecadores. A arca do tabernáculo terrestre continha as duas tábuas de pedra, sobre as quais se achavam inscritos os preceitos da lei de Deus. A arca era mero receptáculo das tábuas da lei, e a presença destes preceitos divinos é que lhe dava valor e santidade. Quando se abriu o templo de Deus no céu, foi vista a arca do seu testemunho. Dentro do Santos dos Santos, no lugar celestial, achava-se guardada sagradamente a lei divina, a lei que foi pronunciada pelo próprio Deus em meio dos trovões do Sinai. A escrita, e foi então escrita pelo seu próprio dedo nas tábuas de pedra. A lei de Deus no santuário celeste é o grande original de que os preceitos inscritos nas tábuas de pedra, registrados por Moisés no Pentateuco, era uma transição exata. Eu preciso comentar uma coisa com você. Você está percebendo, por esse estudo que estamos fazendo, que aquela lei que Moisés recebeu lá no Sinai, que tinha sido escrita pelo dedo de Deus, era uma cópia daquela exata que tem no céu, quando se abriu o santuário de Deus? Então existe a mesma lei lá, uma lei que não foi mudada de jeito nenhum. A que tem na terra é só uma cópia da que tem lá. Olha a santidade disso. Os que chegaram à compreensão desse ponto importante foram assim levados a ver o caráter sagrado e imutável da lei divina. Viram como nunca antes a força das palavras do Salvador. Até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei. Mateus 5,18. A lei de Deus, sendo a revelação de sua vontade, a transcrição de seu caráter, deve permanecer por quanto tempo, irmãos?
para sempre, como uma fiel testemunha no céu. Nenhum mandamento foi anulado, nenhum J ou tio se mudou, diz o salmista. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. São fiéis todos os seus mandamentos, permanecem firmes para todo sempre. Salmo 119, 89, Salmo 111, 7, 8. Eu vou ler um pedaço do grande conflito para você entender do que é que eu estou falando de forma mais clara. No próprio centro do Decálogo está o quarto mandamento, conforme foi a princípio proclamado. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra e o mar e tudo que neles há. Mas no 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Êxodo 20, de 8 a 11. O Espírito de Deus tocou o coração dos que estudavam a sua palavra. Impressionava-os a convicção de que havia ignorantemente transgredido este preceito em especial, deixando de tomar em consideração o dia de repouso do Criador. Começaram a examinar as razões para a observância do 1º dia da semana em lugar do dia que Deus havia santificado. Não puderam achar nas Escrituras prova alguma de que o 4º mandamento tivesse sido abolido ou de que o sábado fora mudado. A bênção que a princípio destacava o 7º dia nunca fora removida. Deixa eu falar uma pergunta para você. Você pode achar na Bíblia, em qualquer espaço da Bíblia, seja a Bíblia que for, alguma razão para a guarda do domingo? Nem você e nem ninguém vai conseguir achar, porque isso foi uma mudança, uma instituição humana, foi os homens que fizeram isso. Não foi Deus, continuou sempre o sábado sendo o selo de Deus, o pedido de Deus com relação aos homens, continuou sendo o sábado, o dia de guarda. Olha que interessante, né? Sinceramente tinham estado a procurar conhecer, a fazer a vontade de Deus. Agora, como se vissem transgressores de sua santa lei, encheu-se o coração de tristeza e manifestaram lealdade para com Deus, santificando o seu sábado. Muitos foram os esforços feitos para subverter-lhes a fé. Ninguém podia deixar de ver que, se o santuário terrestre era uma figura ou modelo do celestial, a lei depositada na arca na terra era uma transcrição exata da lei na arca que está no céu, e que a aceitação da verdade a respeito do santuário celeste envolvia o reconhecimento dos requisitos da lei de Deus e da obrigatoriedade do sábado do 4º mandamento. Aí estava um segredo da oposição terrível e decidida à exposição harmoniosa das Escrituras, que revelam o ministério de Cristo no santuário celestial. Deixa eu te falar uma coisa, Satanás odeia este estudo. Se ele pudesse, ele faria com que nenhuma pessoa assistisse, que nenhuma pessoa soubesse. Porque a mesma lição que ensina que Jesus está fazendo o último trabalho no céu, o trabalho de juízo, é também uma lição que mostra para você que o dia de sábado nunca foi mudado, que a lei de Deus permanece em vigor, sem lhe faltar um só dos detalhes. Os homens procuravam fechar a porta que Deus havia aberto e abrir o que ele fechara. Mas o que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre, tinha declarado: eis que diante de ti eu ponho uma porta aberta e ninguém pode fechar. Cristo abrir a porta, ou o ministério do lugar santíssimo, e resplandecia a luz por aquela porta aberta do santuário celestial. E demonstrou-se estar o 4º mandamento, incluído na lei de Deus, que ali se acha encerrada. E o que Deus estabeleceu, ninguém pode derribar. Os que aceitaram a luz relativa à mediação de Cristo e à perpetuidade da lei de Deus, acharam que estas eram as verdades apresentadas no capítulo 14 de Apocalipse. As mensagens deste capítulo constituem uma tríplice advertência que devem preparar os habitantes da terra para a segunda vinda do Senhor.
O anúncio, vinda é a hora do seu juízo, aponta para a obra finalizadora do ministério de Cristo para a salvação dos homens. Anuncia uma grande verdade que deve ser proclamada até que cesse a intercessão do Salvador e ele volte à terra para receber o seu povo. A obra de juízo, para começar em 1844, deve continuar até que os casos de todos estejam decididos, tanto dos vivos como dos mortos. Disso se conclui que ela se estenderá até o final do tempo da graça para a humanidade. A fim de que os homens possam preparar-se para estar em pé no juízo, a mensagem lhes ordena temer a Deus e dar-lhe glória e adorar aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. O resultado da aceitação destas mensagens é dado nestas palavras: aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. A fim de se prepararem para o juízo, é necessário que os homens guardem a lei de Deus. Essa lei será a norma de caráter do juízo. Declara o apóstolo Paulo: todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo. E ele diz que os que praticam a lei hão de ser justificados. Romanos 2, 12 a 16. A fé é essencial a fim de guardar-se a lei de Deus, pois sem fé é impossível agradar-lhe. E tudo que não é de fé é pecado. Hebreus 11, 6 e Romanos 14, 7. Pelo primeiro anjo, os homens são chamados a temer a Deus e dar-lhe glória e adorá-lo como o Criador do céu e da terra. A fim de fazer isto, devem obedecer a sua lei. De Salomão: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Eclesiastes 12, 13. Sem a obediência a seus mandamentos, nenhum culto pode ser agradável a Deus. Esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. O que desvia seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. 1 João 5, 3 e Provérbios 28, 9. O dever de adorar a Deus se baseia no fato de que Ele é o Criador e que a Ele todos os outros seres devem a existência. E aonde quer que se apresente a Bíblia, seu direito à reverência e adoração acima dos deuses dos pagãos, enumeram-se as provas de seu poder criador. Olha o que diz: todos os deuses dos povos são coisas vãs, mas o Senhor fez os céus. Salmos 96, 5. A quem, pois, me farei semelhante, para que lhe seja semelhante? Diz o Santo. Levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou todas estas coisas. Assim diz o Senhor que tem criado os céus e a terra, o Deus que formou a terra. Eu sou o Senhor e não há outro. Isaías 40, 25, 26 e 45, 18. Diz o salmista: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu. Ó, vinde e adoremos, prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Salmo 100, verso 3, 95, 6. E os seres santos que adoram a Deus nos céus, declaram-lhe por que lhe é devida a sua homenagem. Olha o que eles dizem: digno é, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criastes todas as coisas. Isso é lindo demais. Vou ler mais um pedaço para você, tá bom? Olha lá. Observe isso aqui. No capítulo 14 de Apocalipse, os homens são convidados a adorar o Criador e a profecia revela uma classe de pessoas que, como resultado da tríplice mensagem, observa os mandamentos de Deus. Um desses mandamentos aponta diretamente para Deus como sendo o Criador. O quarto preceito declara: o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Porque em 6 dias fez os céus, a terra e o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Porquanto abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Êxodo 20, 10. E acerca do sábado diz mais o Senhor: ser ele um sinal para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Ezequiel 20, 20. Vai e pegue a sua Bíblia para ver se está escrito isso mesmo. O Senhor Deus diz que o sábado é um sinal para que as pessoas reconheçam quem é o Deus dessa pessoa. E a razão apresentada é: porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao sétimo dia descansou e restaurou-se. Êxodo 31, 17. Eu sei que você que está me ouvindo deve estar com uma série de coisas na sua cabeça. Em nome de Deus eu rogo, não passe avante essa situação. Não brinque com isso. Passe avante essa situação. Fale para outras pessoas dessas verdades que você está descobrindo. Não jogue debaixo do tapete, não esconda, não finge que você não sabe agora. A importância do sábado como memória da criação consiste em conservar sempre presente o verdadeiro motivo de se render culto a Deus, porque Ele é o Criador e nós somos as suas criaturas. O sábado, portanto, está no fundamento mesmo do culto divino, pois ensina que esta grande verdade da maneira mais impressionante, e nenhuma outra instituição faz isso. O verdadeiro fundamento para o culto divino
não meramente o daquele que se realiza no sétimo dia, mas de todo o culto, encontra-se na distinção entre o Criador e suas criaturas. Foi para conservar esta verdade sempre perante o espírito dos homens que Deus instituiu o sábado no Éden. E enquanto o fato de que Ele é o nosso Criador continuar a ser razão para que o devamos adorar, permanecerá o sábado como sinal em memória disso. Tivesse sido o sábado universalmente guardado, os pensamentos e afeições dos homens teriam sido dirigidos ao Criador como objeto de referência e culto, jamais tendo havido um idólatra, ateu ou incrédulo. A guarda do sábado é um sinal de lealdade para com o verdadeiro Deus, aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Segue-se a mensagem que ordena aos homens adorar a Deus e guardar os seus mandamentos. Apelará especialmente para que observemos o quarto mandamento. Em contraste com os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus, o terceiro anjo indica outra classe contra a cujos erros profere solene e terrível advertência. Diz assim: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus. Apocalipse 14, 9 e 10. Para a compreensão dessa mensagem, é necessária uma interpretação correta dos símbolos empregados, que se representa pela besta. Quem que é a imagem da besta e qual é esse sinal? Olha bem. A cadeia de profecias na qual se encontram esses símbolos começa no capítulo 12 de Apocalipse, com o dragão que procurava destruir Cristo em seu nascimento. Declara-se que o dragão é Satanás, Apocalipse 12, 9. Foi ele que atuou sobre Herodes a fim de matar o Salvador. Mas o principal agente de Satanás ao fazer guerra contra Cristo e seu povo durante os primeiros séculos da era cristã foi o Império Romano, no qual o paganismo era a religião dominante. Assim, conquanto o dragão represente primeiramente Satanás, é em um sentido secundário símbolo de Roma pagã. No capítulo 13, de 1 a 10, descreve-se a besta, Apocalipse 13, de 1 a 10, semelhante ao leopardo, a qual o dragão deu seu poder, o seu trono, grande poderio. Este símbolo, como a maioria dos protestantes tem crido, representa o papado, que se sucedeu no poder, trono e poderio uma vez mantidos pelo Império Romano, pelo antigo Império Romano. Declara-se quanto a besta semelhante ao leopardo, foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e abriu sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar de seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda tribo, língua e nação. E esta profecia é quase idêntica à descrição da ponta pequena de Daniel capítulo 7, refere-se inquestionavelmente ao papado. Deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. E diz o profeta: vi uma de suas cabeças como ferida de morte. E mais, e se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, é necessário que a espada seja morto. Os 42 meses são o mesmo que tempos e metade de um tempo. 3 anos e meio ou 1260 dias de Daniel 7. Tempo durante o qual o poder papal deveria oprimir o povo de Deus. Nós já estudamos sobre isso. Esse período, conforme se declara nos capítulos que nós já estudamos, começou com a supremacia do papado no ano 538 de nossa era e terminou em 1798, quando o Papa foi preso. Lembra disso? Nessa ocasião, o Papa foi aprisionado pelo exército francês e o poder papal recebeu a chaga mortal, cumprindo-se a predição: se alguém leva em cativeiro irá. Nesse ponto é introduzido outro símbolo. Diz o profeta: vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos cordeiros. Apocalipse 13, 11. Tanto a aparência da besta, como a maneira por que surgiu, indicam que a nação por ele representada é diferente das que são mostradas sobre os símbolos precedentes. Os grandes reinos que têm governado o mundo foram apresentados ao profeta Daniel como feras rapinantes que surgiam quando os 4 ventos do céu combatiam no mar grande. Daniel 7:2. Em Apocalipse 17, o anjo explicou que águas representam povos e multidões e nações e línguas, ali no verso 15. Ventos são símbolos de contendas. Os 4 ventos do céu, a combaterem no mar grande, representam as terríveis cenas da conquista e revolução pelas quais os reinos têm atingido poder. Mas a besta de chifres semelhantes aos de cordeiro foi vista a subir da terra, não de mar nenhum. Em vez de subverter outras potências para estabelecer-se, a nação assim aqui representada deve surgir em território anteriormente desocupado, crescendo gradual e pacificamente.
não poderia, pois, surgir entre as nacionalidades populosas e agitadas do velho mundo, da Europa. Esse mar turbulento de povos e multidões e nações e línguas deve ser procurado no Ocidente. Presta atenção agora. Que nação no Novo Mundo se achava em 1798 ascendendo ao poder, apresentando indícios de força e grandeza e atraindo a atenção do mundo todo? A explicação do símbolo não admite dúvidas. Uma nação apenas uma, satisfaz as especificações desta profecia. Esta aponta insofismavelmente para Estados Unidos da América do Norte. Reiteradas vezes, ao descreverem a origem e o crescimento dessa nação, oradores e escritores têm emitido inconscientemente o mesmo pensamento e quase que empregado as mesmas palavras do escritor sagrado. A besta foi vista a subir da terra. E segundo os tradutores, a palavra aqui, traduzida subir, significa literalmente crescer ou brotar como uma planta. E como vimos, a nação deveria surgir de um território previamente desocupado. Escritor proeminente, descrevendo a origem dos Estados Unidos, fala do mistério de sua procedência do nada e diz: semelhante à semente silenciosa, desenvolveu-nos império. Um jornal europeu, em 1850, referiu-se aos Estados Unidos como um império maravilhoso que estava emergindo e no silêncio da terra aumentando diariamente seu poder e orgulho. E tinha 2 chifres, semelhantes aos de cordeiro. Os chifres semelhantes ao cordeiro indicam juventude, inocência e brandura, o que apropriadamente representa o caráter dos Estados Unidos quando apresentados ao profeta como estando a subir em 1728. Entre os exilados cristãos, que primeiro fugiram para a América do Norte e buscaram asilo contra as opressões real e a intolerância dos sacerdotes, muitos haviam que se decidiram a estabelecer um governo sobre o amplo fundamento da liberdade civil e religiosa. Civil e religiosa. Suas ideias tiveram guarida na Declaração da Independência, que estabeleceu grande verdade de que todos os homens são criados iguais e dotados de inalienável direito à vida, liberdade e procura de felicidade. E a Constituição garante ao povo o direito de governar-se a si próprio, estipulando que os representantes eleitos pelo voto do povo façam e administrem as leis. Foi também concedida a liberdade de fé religiosa, sendo permitido a todo homem adorar a Deus segundo os ditames de sua própria consciência. Republicanismo e protestantismo tornaram-se os principais fundamentos da nação. Estes princípios são o segredo de seu poder e prosperidade. Os oprimidos e desprezados de toda a cristandade têm se volvido para essa terra com interesse e esperança. Milhões têm aportado às suas praias e os Estados Unidos alcançaram um lugar entre as mais poderosas nações da terra. Mas a besta de chifres, semelhante à do cordeiro, falava como o dragão e exerce todo o poder da primeira besta. A primeira besta é o papado. Exerce o poder da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e todos que nela habitem adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada, e dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida mortal e vivia. Gente, isso para mim está claro. A primeira besta é o papado, que a gente sabe disso. Essa segunda besta que emergiu da terra, Estados Unidos, e diz que esta aqui é um cordeiro, mas falará como o dragão, vai obrigar todos da terra a adorarem a primeira besta. Isso é sério ou não é? Isso não te faz pensar? Isso tem que te levar a pensar e poder parar para examinar essas situações. Os chifres semelhantes ao de cordeiro e a voz de dragão deste símbolo indicam contradição flagrante entre o que professa e pratica essa nação aqui representada. A fala da nação são os atos de suas autoridades legislativas e judiciárias. Por esses atos, desmentirá os princípios liberais e pacíficos que estabeleceu como fundamento de sua política. A predição de falar como dragão e exercer todo o poder da primeira besta claramente anuncia o desenvolvimento do espírito de intolerância e perseguição que manifestaram as nações representadas pelo dragão e pela besta semelhante ao leopardo. E a declaração de que a besta de 2 chifres faz com que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta indica que a autoridade dessa nação deve ser exercida impondo ela alguma observância que constitua ato de homenagem ao papado. Olhe bem, então Estados Unidos vai obrigar os seres humanos a adorarem a primeira besta. Olha que coisa séria.
como que eles vão obrigar? Pedindo o quê? Presta atenção. Semelhantemente, seria abertamente contrária aos princípios desse governo, ao espírito de suas instituições livres, às afirmações insofismáveis e solenes da Declaração da Independência e à Constituição. Os fundadores da nação procuram sabiamente prevenir o emprego do poder secular por parte da Igreja, com seu inevitável resultado, intolerância à perseguição. A Magna Carta estipula que o Congresso não fará lei quanto a oficializar alguma religião ou proibir o seu livre exercício, e que nenhuma prova de natureza religiosa será jamais exigida como requisito para qualquer cargo de confiança pública nos Estados Unidos. Somente em flagrante violação dessas garantias à liberdade da nação poderá qualquer observância religiosa ser imposta pela autoridade civil. Mas a incoerência de tal procedimento não é maior do que o que se encontra no símbolo. É a besta de chifres semelhantes ao cordeiro, professando-se pura, suave e inofensiva, que fala como o dragão, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta. Aqui se representa claramente a forma de governo em que o poder legislativo emana do povo, uma prova das mais convincentes de que os Estados Unidos são a nação indicada na profecia. Mas o que é a imagem da besta? E como será que ela é formada? A imagem é feita pela besta de 2 chifres e é uma imagem à primeira besta. Então é uma imagem que vai ser feita pelos Estados Unidos, a imagem do papado. É também chamada imagem da besta. Portanto, para sabermos o que é imagem, como será formada, devemos estudar as características da própria besta, o papado. Quando se corrompeu a igreja primitiva, afastando-se da simplicidade do evangelho e aceitando ritos e costumes pagãos, perdeu o espírito e o poder de Deus. E para que pudesse governar a consciência do povo, proibiu o apoio do poder secular. Disso resultou o papado, uma igreja que dirigia o poder do Estado e o empregava para favorecer os seus próprios fins, especialmente na punição da heresia. A fim de formar nos Estados Unidos uma imagem da besta, o poder religioso deve a tal ponto dirigir o governo civil que a autoridade do Estado também seja empregado pela igreja para realizar os seus próprios fins. Entendeu isso? Quando quer que a igreja tenha obtido poder secular, empregou a ela para punir as discordâncias às suas próprias doutrinas. As igrejas protestantes que seguiram os passos de Roma, formando aliança com os poderes do mundo, têm manifestado desejo semelhante de restringir a liberdade de consciência. Dá-se um exemplo disso na prolongada perseguição aos dissidentes feito pela igreja anglicana durante o século XVI e XVII, que nós já estudamos isso. Milhares de ministros não conformistas foram obrigados a deixar as igrejas e muitos, tanto pastores como do povo geral, foram submetidos a multa, prisão, tortura e martírio pela igreja anglicana, não foi pela igreja de Roma. Foi a apostasia que levou a igreja primitiva a procurar o auxílio do governo civil. E isso preparou o caminho para o desenvolvimento do papado, a besta. Disse Paulo que havia de vir a apostasia e manifestar-se o homem do pecado, segundo Tessalonicenses 2:3. Assim, a apostasia na igreja preparará o caminho para a imagem da besta. A Escritura Sagrada declara que antes da vinda do Senhor existirá um estado de decadência religiosa semelhante aos dos primeiros séculos. Nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Lembra que nós lemos isso? Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e às mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, segundo Timóteo 3, de 1 a 5. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, 1 Timóteo 4:1. Satanás operará com todo poder em sinais e prodígios da mentira e com todo o engano da injustiça, e todos os que não receberem o amor da verdade para se salvarem serão abandonados à mercê da operação do erro, para que creiam na mentira, segundo Tessalonicenses 2, 9 e 11. Quando for atingido tal estado de impiedade, ver-se-á os mesmos resultados que nos primeiros séculos. A vasta diversidade de crenças nas igrejas protestantes é por muitos considerada como prova decisiva de que jamais se poderá fazer esforço algum para se conseguir uma uniformidade obrigatória.
Há anos, porém, que nas igrejas protestantes se vem manifestando poderoso e crescente sentimento em favor de uma união baseada em pontos comuns de doutrina. Isso é a chamada união de igrejas. Você tem que parar para pensar isso. O desejo das igrejas de se unirem com a Igreja Católica. Para conseguir tal união, deve-se necessariamente evitar toda discussão de assuntos em que não estejam todos de acordo, independentemente de sua importância do ponto de vista bíblico. Carlos Becker, em sermão pronunciado em 1846, declarou que o ministério das denominações evangélicas protestantes não somente é formado sob terrível pressão do mero temor humano, mas também vive, move-se e respira num meio totalmente corrupto e que cada instante apela para todo o elemento mais vil de sua natureza, a fim de ocultar a verdade e curvar os joelhos ao poder da apostasia. Não foi dessa maneira que as coisas se passaram com Roma? Não estamos desabando pelo mesmo caminho? E que vemos precisamente diante de nós? Outro concílio geral, uma convenção mundial, aliança evangélica e credo universal. Irmãos, é isso que está acontecendo. Quando, pois, se conseguir isto nos esforços para se obter completa uniformidade, apenas um passo haverá para se recorrer à força. É isso mesmo. Quando as igrejas estiverem unidas, elas vão então recorrer à força contra aqueles que não quiserem fazer do jeito que eles quiserem. Isso é muito sério. Quando as principais igrejas dos Estados Unidos, ligando-se em pontos de doutrinas que lhes são comuns, influenciarem o Estado para que imponha seus decretos e lhe apoie as instituições, a América do Norte protestante terá então formado uma imagem da hierarquia romana e a aplicação das penas civis aos dissidentes será o resultado inevitável. A besta de 2 chifres faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número de seu nome. Apocalipse 13, 16 e 17. A advertência do terceiro anjo é: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus. A besta mencionada nessa passagem, cuja adoração é imposta pela besta de 2 chifres, é a primeira, ou a besta semelhante ao leopardo do capítulo 13 de Apocalipse, ou o papado. A imagem da besta representa a forma de protestantismo apóstata que se desenvolverá quando as igrejas protestantes buscarem o auxílio do poder civil pela imposição de seus dogmas. Resta definir ainda o sinal da besta. Depois da advertência contra o culto à besta e à sua imagem, declara a profecia: aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Visto os que guardam os mandamentos de Deus serem assim colocados em contraste com os que adoram a besta e sua imagem e recebem o seu sinal, é claro que a guarda da lei de Deus, por outro lado, e sua violação, por outro, deverão assinalar a distinção entre os adoradores de Deus e os adoradores da besta. Ponto final. Eu preciso explicar para você isso aqui. O que é que faz com que alguém seja reconhecido como santos de Deus e tenha fé de Jesus? Guardar a lei dele. O que faz com que alguém seja reconhecido como contrário a Deus? Não guardar a lei dele. Entende a seriedade, irmão, do que está acontecendo? Você que está na sua religião, que não guarda todos os mandamentos de Deus, tem que começar a pensar. Tem que organizar a sua vida. Se você não guarda todos os mandamentos de Deus e não guarda, porque você não guarda o sábado, se você é adorador de imagens e guarda o domingo, então você está num problema terrível. Porque o Senhor Deus diz que os santos dele, os filhos dele, são os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. O que é a imagem da besta, então? O característico especial da besta e, portanto, de sua imagem é a violação dos mandamentos de Deus. Diz Daniel a respeito da ponta pequena, o papado, cuidará em mudar os tempos e as leis. E Paulo intitulou o mesmo poder de o homem do pecado, que deveria exaltar-se acima de Deus. Uma profecia é o complemento da outra. Unicamente mudando a lei de Deus poderia o papado exaltar-se acima de Deus. Quem quer que conscientemente guarde a lei assim modificada, estará a prestar suprema honra ao poder pelo qual se efetuou a mudança. Veja bem, se você segue a Deus que fez a lei de Deus sem mudança nenhuma, você está honrando a Deus. Agora, se você segue uma lei que foi mudada por homens, você está adorando este homem, ou o poder que ele representa. Tal ato de obediência às leis papais seria um sinal de vassalagem ao Papa em lugar de Deus.
O papado tentou mudar a lei de Deus. O segundo mandamento, que proíbe o culto às imagens, foi omitido da lei. E o quarto foi mudado de molde a autorizar a observância do primeiro dia em vez do sétimo, como o sábado. Mas os romanistas aduzem como razão para omitir o segundo mandamento ser ele desnecessário, achando-se incluído no primeiro, e que estão a dar a lei exatamente como era o desígnio de Deus, que fosse ela compreendida. Essa não pode ser a mudança predita pelo profeta. É apresentada uma mudança intencional, com deliberação. Cuidará em mudar os tempos e as leis. A mudança do quarto mandamento cumpre exatamente essa profecia. Para isso, a única autoridade alegada é a da igreja. Aqui o poder papal se coloca abertamente acima de Deus. Enquanto os adoradores de Deus se distinguirão especialmente pelo respeito ao quarto mandamento, dado o fato de ser este o sinal do seu poder criador e testemunha de seu direito e reverência e homenagem do homem, os adoradores da besta salientar-se-ão por seus esforços para derribar o monumento do Criador e exaltar a instituição de Roma. Foi por essa atitude, a favor do domingo, que o papado começou a ostentar arrogantes pretensões. Seu primeiro recurso ao poder do Estado foi para impor a observância do domingo como o dia do Senhor. A Escritura Sagrada, porém, indica o sétimo dia e não o primeiro como o dia do Senhor. Disse Cristo: o Filho do Homem é o Senhor até do sábado. O quarto mandamento declara: o sétimo dia é o sábado do Senhor. E pelo profeta Isaías, o Senhor lhe chama meu santo dia. Marcos 2,18, Isaías 58,13. A alegação tantas vezes feita de que Cristo mudou o sábado é refutada por suas próprias palavras. Em seu sermão no monte, ele disse: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas eu vim cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses mais pequenos mandamentos e assim ensinar aos outros, será considerado mínimo no reino do céu. Quem, porém, os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. É fato geralmente admitido por protestantes que as Escrituras não autorizam em nenhuma parte a mudança do sábado. Isso se acha plenamente declarado nas publicações editadas pela Sociedade Americana de Tratados e pela União Americana das Escolas Dominicais. Uma destas obras reconhece o completo silêncio do Novo Testamento no que respeita a um mandamento explícito para o domingo ou as regras definidas para sua observância. Agora te assusta. Os católicos romanos reconhecem que a mudança do sábado foi feita pela igreja e declaram que os protestantes, observando o domingo, estão reconhecendo o poder dela. Estão reconhecendo o poder da Igreja Católica. No Catecismo Católico da Religião Cristã, em resposta a uma pergunta sobre o dia a ser observado em obediência ao quarto mandamento, é feita essa declaração: enquanto vigorou a antiga lei, o sábado era o dia santificado, mas a igreja, instituída por Jesus Cristo e dirigida pelo Espírito Santo, substituiu o sábado pelo domingo. Assim santificamos agora o primeiro dia e não o sétimo dia. Domingo quer dizer agora dia do Senhor. Olhe para cá, por favor. Os próprios católicos admitem que foram eles que mudaram. Não foi Jesus. Não foi. Quando você está adorando ou deixa de adorar o sábado, você pode dizer: mas eu não adoro no domingo, não é? Mas se você não adora no sábado, você está transgredindo do mesmo jeito. Como sinal da autoridade da Igreja Católica, os escritores romanistas citam o próprio ato da mudança do sábado para o domingo que os protestantes admitem, porque guardando o domingo, reconhecem o poder da igreja para ordenar dias santos e impor sua observância sob pena de incorrer em pecado. Que é, pois, a mudança do sábado, senão o sinal de autoridade da Igreja de Roma ou o sinal da besta? É interessante. Eu vou te ler o último pedacinho. Abre agora bem seu ouvido, o último mesmo. A Igreja de Roma não renunciou às suas pretensões à supremacia. E se o mundo e as igrejas protestantes aceitam um dia de repouso de sua criação, ao mesmo tempo em que rejeitam o sábado bíblico, acatam virtualmente estas pretensões. Podem alegar a autoridade da tradição e dos pais da igreja para a mudança, mas assim fazendo ignoram o próprio princípio que os separa de Roma, de que a Bíblia, e a Bíblia só, é a religião dos protestantes. Os romanistas
podem ver que estão enganando a si mesmos, fechando voluntariamente os olhos para os fatos em relação ao caso. À medida que ganha terreno, o movimento em favor do repouso dominical obrigatório, eles se regozijam na certeza de que, por fim, todo mundo protestante será reunido sob a bandeira de Roma. Posso dizer uma coisa para você? Se você está guardando o domingo e não o sábado, pode me dar a desculpa que for, que foi o que a gente acabou de ler, que na igreja antiga se guardava o domingo, que fez isso por ocasião da ressurreição de Jesus. Tudo isso não é verdade. O fato é que a igreja romana mudou o sábado para o domingo e quem adora no dia de domingo está rendendo graças a Roma, porque foi Roma que fez isso. Quando você adora no dia de sábado, você está rendendo graças ao Criador, é um culto ao Criador. O próprio sábado é um culto a Deus. Você entende isso? Assim como o domingo é um culto a Satanás. Isso é muito sério. Os romanistas declaram que a observância do domingo pelos protestantes é uma homenagem que prestam mau grado seu à autoridade da Igreja Católica. A imposição da guarda do domingo por parte das igrejas protestantes é uma obrigatoriedade do culto ao papado, à besta. Os que compreendem as exigências do quarto mandamento preferem observar o sábado espúrio em lugar do verdadeiro, então, desta maneira, estão a prestar homenagem ao poder pelo qual somente é ele ordenado. Mas no próprio ato de impor um dever religioso por meio de poder secular, formariam as igrejas mesmas uma imagem à besta. Daí a obrigatoriedade da guarda do domingo nos Estados Unidos equivaler a impor a adoração à besta e à sua imagem. Entendeu isso ou não? Isso é muito sério. Irmão querido, pessoa que está me ouvindo, daqui uns dias, Estados Unidos vai pedir e vai dar liberdade e poder ao papado para que imponham o domingo no mundo todo como dia para ser guardado. Nem adianta você falar, mas isso é impossível. Meu irmão, já é o que eles falam, há anos já dizem isso. Só que por enquanto ainda não é obrigado. Você pode tomar uma multa aqui e acolá no dia de domingo em alguns lugares do planeta. Mas daqui a um tempo será obrigatório, com pena de morte e tudo. Porque a besta, o papado, nunca deixou de ser o que é. Só está quietinho por enquanto. Mas os cristãos das gerações passadas observavam o domingo, supondo que assim fazendo estavam a guardar o sábado bíblico. E hoje existem verdadeiros cristãos em todas as igrejas, não extenuando a comunhão católica romana, que creem sinceramente ser o primeiro dia de repouso divinamente instituído. Deus aceita a sinceridade de propósito de tais pessoas e sua integridade. Quando, porém, a observância do domingo for imposta por lei e o mundo for esclarecido relativamente à obrigação do verdadeiro sábado, quem então transgredir o mandamento de Deus para obedecer a um preceito que não tem maior autoridade do que o de Roma, honrará desta maneira ao papado mais do que a Deus. Prestará homenagem a Roma e ao poder que impõe a instituição que Roma ordenou. Adorará a besta e a sua imagem, ao rejeitarem os homens a instituição que Deus declarou ser o sinal de sua autoridade e honrarem em seu lugar a que Roma escolheu como sinal de sua supremacia. Aceitarão de fato o sinal de fidelidade para com Roma, que é o sinal da besta. O sinal da besta é o domingo. E somente depois que essa situação esteja assim plenamente exposta perante o povo e este seja levado a optar entre os mandamentos de Deus e os dos homens, é que então aqueles que continuam a transgredir hão de receber o sinal da besta. É muito importante você entender, hoje as pessoas que estão guardando o domingo não têm ainda o sinal da besta. Mas o terão no dia que ficar claro para todo mundo, por exemplo, hoje, você está sabendo sobre essa verdade. Se você continua a guardar domingo, então sobre você é colocado o sinal da besta. Sinto muito. A mais terrível ameaça que já foi dirigida aos mortais acha-se contida na mensagem do terceiro anjo. Deverá ser um terrível pecado que acarretará a ira de Deus sem mistura de misericórdia. Os homens não devem ser deixados em trevas quanto a este importante assunto. A advertência contra tal pecado deve ser dada ao mundo antes da visitação dos juízos de Deus, a fim de que todos possam saber por que esses juízos são infligidos e tenham oportunidade de escapar. A profecia declara que o primeiro anjo faria o anúncio a toda nação e tribo e língua e povo. A advertência do terceiro anjo, que faz parte da mesma tríplice mensagem, deve ser não menos difundida.
é representada na profecia como sendo proclamada com grande voz por um anjo voando pelo meio do céu e se imporá à atenção do mundo. No desfecho dessa controvérsia, toda a cristandade estará dividida em duas grandes classes: os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus e os que adoram a besta e a sua imagem e recebem seu sinal. Se bem que a igreja e o Estado reúnam o seu poder a fim de obrigar a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, a receberem o sinal da besta, o povo de Deus, no entanto, não o receberá. O profeta de Patmos contempla os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem, e do seu sinal e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus, e cantavam o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro, de Apocalipse 15, 2 e 3. E eu quero convidar você também a dizer comigo, aleluia, ao nome de Deus. Haverá um povo que não vai adorar a besta, que permanecerá firme pelo que Deus disse, não pelo que foi imposto pelas ordens humanas. Na verdade, aquilo que nós estudamos na Idade Média, que vimos e que foi retratado até agora nesse estudo, acontecerá de novo. De novo seremos obrigados, como aquelas pessoas o foram, a deixar a vontade de Deus pela vontade do homem. E é por isso que eu estou tentando lutar e estudar com você, para que em nome de Jesus, pela oração, pela busca sincera, pedindo a Deus que quebre o nosso coração, que nos mude e que nos transforme naquilo que Ele esperava que fôssemos nesses últimos dias da história da Terra, e fortes o suficiente para que quando estas coisas vierem, e elas virão, tenhamos força para dizer não ao papado e força ao Deus eterno. E vamos levantar nossos olhos e clamar e levar essa mensagem para todos os outros lugares. Eu quero orar com você. Santo Deus e amado Pai, bendito seja o teu nome. Senhor, dá-nos força, dá-nos convicção, dá-nos amor pela verdade, não nos deixe ter paz até voltar completamente para Ti. Em nome de Jesus. Amém. Vejo você amanhã cedo. Estamos de novo juntos pela graça e poder de Deus. Amanhã cedo estudando mais uma vez um novo capítulo do livro Grande Conflito, capítulo 26. Um abraço para você e até amanhã.